Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença. Não esqueça de deixar seu like aqui no Facebook ou no YouTube. Deixe seu comentário, nos ajude a continuar produzindo. Seu comentário é muito importante para nós. Lembrando que hoje é dia de São Mateus Apóstolo. E a liturgia de hoje é texto de Mateus capítulo 9, versículos 9 ao 13. O interessante é que a gente fica olhando para essa história do nosso querido país chamado Brasil, e ontem um amigo me ajudou a pensar, meu amigo Carlinhos, falando que a CPI sim tem alguma produção, verdade, Carlinhos, mas ainda não dá o resultado que nós esperamos. Por exemplo, a CPI da Covid, a CPI da vacina, nós queremos ainda, né? O resultado que seria a intimação e a prisão daqueles que estavam envolvidos na compra da vacina Covaxin não, como eu costumava brincar. Também, no caso da CPI, que nós tivemos aí algumas CPIs, você vê que a indicação manda-se para a Polícia Federal e a coisa fica por isso mesmo. Então, quando a gente tem esse feedback de vocês aqui, Carlinho, agradeço a você pelo feedback, a gente viu sim alguns frutos sim da CPI. E eu concordo com você, mesmo a CPI não tendo produção como nós queríamos que tivesse, ela tem um resultado. E aí eu lembro disso e falo, ajuda a gente a pensar sobre o assunto. A questão da vacina, a CPI da vacina que nós vimos acontecer, ela ajudou o pessoal a pensar assim, tem vacina sim. Mas, infelizmente, né, as pessoas que tentaram comprar vacina, os militares envolvidos, o cabo lá do Rancho Queimado e outros mais, estão todos soltos. Essa é a nossa frustração como brasileiro. O país chamado Brasil, terra de Santa Cruz, ainda tem muita gente na cruz, e gente pobre, gente lascada. E você vê aí pessoas defendendo ainda um terceiro turno das eleições. Desde 2014, nós estamos vivendo essa agonia de terceiro turno. Até 2014, nós tínhamos uma política mais ou menos assim, olha, houve eleição durante o período eleitoral, se discutia, se votava, se quem ganhava recebia o prêmio de ser o presidente, o governador, o senador, o deputado, sei lá, e pronto. Teríamos daqui a um tempo outro momento para discutir sobre essa coisa. Os amigos voltavam a ser amigos, os pais e filhos se entendiam, e durante os próximos 4 anos do governo anterior, havia sim a crítica ao governo, claro que não deixava de haver, mas havia um negócio chamado respeito. Respeito a quem pensa diferente, respeito a quem não concorda com você. Hoje em dia, cada vez mais se percebe aí com o adiantamento da tecnologia, com essa coisa da tecnologia, as fake news, a montagem, as desmontagens, e você vê claramente a covardia de uns e outros com a capacidade de repercutir em verdades ou mentiras. E isso é um problema sério em nosso país. Ainda nós que dizemos crer num Deus de verdade, a mentira é algo essencial para essas pessoas que estão fora do contexto de crer em Deus. Só pode ser isso. Para nós que cremos no Deus verdadeiro, a mentira é algo abominável, ou deveria ser. As pessoas saem postando sem antes examinar. Por isso, olhando o evangelho de hoje, quando Jesus chama Mateus para o ministério, Jesus não chama ele com pretensão de dar a ele uma posição, um título, sei lá, uma honra, uma glória. Jesus o chama Mateus, até porque Jesus ele tem para nós uma proposta de misericórdia. É aquilo que eu falei outro dia, que a salvação e a graça e a misericórdia acontecem a partir da nossa atuação perante a realidade que vivemos. Mas ela não é um prêmio a ser conquistado, ela é um presente, é uma dádiva que Deus nos concede pela sua graça e misericórdia. Nós estamos acostumados em viver numa religiosidade onde as pessoas são do proibido, isso não pode, aquilo não pode, se você fizer isso, tem que fazer aquilo, e cria-se uma espiritualidade do resultado, uma espiritualidade da prática aonde ritualismo. E aquilo que uma vez o Padre Marcelo falou, e também já escutou outras vezes, vira quase que
vamos dizer assim, uma superstição à prática da fé cristã. O evangelho de hoje ajuda a gente a pensar que, de fato, que Deus nós seguimos. Nós devemos crer, de fato, se nós somos chamados todos, e nesse ano, o ano vocacional por excelência, e nesse tempo de sínodo dos bispos, o sínodo da igreja, onde nós somos convidados a falar, a ouvir, somos convidados também a atuar na nossa realidade, transformando a realidade. O evangelho de hoje, o evangelho que nós estamos querendo viver, o evangelho que nós devemos viver, nos ajuda a perguntar até que ponto nós não condenamos o outro e não condenamos o próximo por causa de uma observação ritualística. Jesus, no evangelho de ontem, já falava que ele andava com os pecadores e publicanos. Ele já apresentava no evangelho de ontem, capítulo 6 de Lucas, que a realidade de João Batista, com a prática de fé mais extrínseca, uma prática de fé mais, vamos dizer assim, mais ritualizada, com jejum, com um pouco de retiro no deserto, e a sua prática. O evangelho de hoje, Jesus convidando Mateus, já que é dia de São Mateus, nos ajuda a perguntar até que ponto nós estamos convidando o próximo. A gente, em nossa prática de fé, muitas das vezes ficamos presos ao rito, à norma, à teoria, e esquecemos de colocar em prática a vida. Jesus, no evangelho de hoje, nos ajuda a pensar sobre quem nós estamos convidando. E aí vale para todos os movimentos, todas as pastorais. Cada vez mais temos igrejas preocupadas com retorno financeiro, esquecendo da obrigação e do dever de proclamar a boa nova no dom e na gratuidade. Jesus é questionado por comer com publicanos e pecadores. E aí eu lembro de Padre Renato, que era aqui da Diocese de Nova Iguaçu, que trabalha com os menores infratores. Também recordo de Padre Júlio Lancelotti, que é questionado cada vez mais por uma pseudo-religiosidade cristã sobre suas escolhas e defesa do povo. Jesus, ele traz para nós uma resposta direta. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Nós, cristãos, devemos reconhecer a cada dia mais que nós somos os doentes, que nós somos os pecadores públicos com nossos desvios de caráter que só nós sabemos, as nossas falhas nas escolhas que nós temos. O evangelho de hoje ainda nos faz pensar se nós estamos usando a misericórdia ou estamos apenas cumprindo um rito, porque Jesus traz para nós uma obrigação objetiva e direta. Se nós somos cristãos, ou somos por causa do vosso amor imensurável, por causa da sua prática de vida. A gente que vive dentro da realidade da igreja, não podemos nos achar mais perfeitos ou santos do que aqueles que não estão dentro da realidade eclesial. Pelo contrário, nós, por conhecermos bem a palavra, devemos saber que somos os pecadores, maiores pecadores da história, pois nós sabemos aquilo que São Paulo Apóstolo nos fala, não fazemos o bem que queremos, mas o mal que odiamos. O evangelho de hoje ainda nos faz pensar se nós somos críticos da prática do outro ou se nós somos uma resposta. O evangelho de hoje apresenta Jesus vendo o discípulo Mateus e convidando ele para a missão. Não perguntando se ele tinha tal curso, se ele tinha tal situação. Jesus convida. E hoje ainda Jesus continua passando e nos convidando. Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, nos chama à conversão. Mas não é qualquer conversão. É uma conversão verdadeira de vida, alma e coração. A boa nova do reino nos faz pensar se nós somos críticos da prática de fé ou se somos praticantes de uma fé que não tem exclusão. E eu paro por aqui, agradeço a você pelo carinho, que Deus nos abençoe e nos ajude, que possamos viver esse dia, essa quinta-feira, hoje rezando de forma especial pela minha filha querida Maria Clara. Deus nos abençoe e nos ajude. Hoje é aniversário dela. Bom dia. Eu sou Daniel Nonato.